Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esta semana de atualização jurisprudencial sobre direito do trabalho, tá? Deixa eu me apresentar. O meu nome é Lucas Falaschi, eu sou juiz no TRT da 15ª Região, sou professor aqui da casa e responsável pela cadeira de Direito do Trabalho no curso Magistratura e MPT. Se esse é o seu primeiro contato com o G7, seja muito bem-vindo com o direito do trabalho, esta área que quase não tem novidades, tá? Seja também muito bem-vindo. Meu nome é Lucas Falaschi, eu estou à disposição aqui no G7 e também no meu Instagram, @LucasFalaschi. Perfeito? Olha, vamos lá. Esta semana de atualização jurisprudencial, ela ocorre 2 vezes no ano. Então, a primeira eu gravei em julho. No dia que eu gravei, o TST trocou a sua jurisprudência e soltou alguns precedentes vinculantes. A aula, ela perdeu validade em questão de 30 segundos. Sorte que uma outra professora deu uma força para mim. E agora eu estou trazendo aquilo de mais relevante que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TST nos últimos 6 meses, tá bom? Então, vamos começar aqui com a primeira observação. Tema 1232 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal sobre grupo econômico trabalhista, tá? Estou começando com esse tema porque ele terminou de ser julgado, mas já deixo aqui o registro que o tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, que trata da pejotização, também da competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento de vínculo nesses moldes e também do ônus da prova envolvendo a pejotização, esses 3 pontos encontram-se suspensos no Supremo Tribunal Federal. Por esta razão, isto não compõe a nossa aula, nós trabalharemos com aquilo que nós temos de mais concreto. Vamos lá. Grupo econômico. O que é o grupo econômico? Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Existem 2 tipos de grupo econômico. O grupo por hierarquia e o por coordenação. Por hierarquia, você tem uma empresa acima que controla as demais. Por coordenação, você não tem uma empresa acima, você tem empresas no mesmo nível hierárquico que atuam de forma coordenada. Daí a diferença. Segundo ponto, o grupo econômico ele gera responsabilidade solidária, perfeito? Pelas obrigações trabalhistas. Então, é uma garantia para o trabalhador. E a jurisprudência do TST entende que o grupo é o real empregador. Por esta razão, quando você quer a responsabilidade solidária de uma empresa integrante do grupo econômico, ela não precisaria compor a fase inicial, ou seja, a fase de conhecimento do processo, e ela poderia ser incluída apenas e tão somente na execução. Tá? Esse é o posicionamento histórico do TST e foi este posicionamento que foi para julgamento no Supremo Tribunal Federal. E historicamente, por uma época, nós tivemos a súmula 205 do TST, que dizia que as empresas integrantes do grupo deveriam compor a fase de conhecimento desde o início. Essa súmula foi cancelada e aí prevaleceu o entendimento de que elas poderiam ser incluídas na execução. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e a meu ver, de forma corretíssima, foi pela manutenção da possibilidade de inclusão das empresas na fase de execução, mas colocou como requisito que se submeta ao IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, vamos separar as coisas. O que é o IDPJ? O IDPJ é quando você quer levantar o véu da pessoa jurídica para ir atrás dos sócios. Tá bom? E aí, para isso, você precisa primeiro intimar o sócio para que ele se defenda em 15 dias, para depois ele passar a vir compor a relação jurídica processual. Portanto, o IDPJ é o que permite, na fase de execução, trazer alguém. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a inclusão por mero despacho
como ocorria nas execuções trabalhistas, não dava a oportunidade de contraditório à empresa integrante do grupo econômico. Até porque ela pode não ser integrante do grupo econômico, ela pode se defender dos requisitos do artigo 2º, parágrafo 2º. Por esta razão, o Supremo Tribunal Federal emprestou o conceito do IDPJ para a inclusão de empresa integrante de grupo econômico aqui. Perfeito? Então, não se trata de uma desconsideração de personalidade jurídica, e sim de trazer uma empresa integrante, mas a sistemática é a mesma. Agora, vamos para o texto. Olha lá. É constitucional o artigo 2º, parágrafo 2º, que configura grupo econômico pela mera demonstração de interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, não sendo exigível a prova da relação de dominação ou de hierarquia entre elas. Portanto, pode ter o grupo por coordenação. Tá? Isso aí já era pacífico. 2. A inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução, que não tenha participado da fase de conhecimento, condiciona-se à prévia instauração do IDPJ, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa sob a existência do grupo antes de qualquer ato de constrição patrimonial, que é o que a gente adora fazer, tá? Primeiro penhora, depois pergunta. Perfeito? Então, esse é o contexto do IDPJ. Pode vir aqui comigo do IDPJ na fase de execução quanto ao grupo econômico. Na minha visão, deu mais segurança sobre o assunto e também tornou desnecessário que na fase de conhecimento você tenha 500 empresas ali se defendendo, ou às vezes o grupo econômico é reconhecido entre elas mandam um advogado e um preposto só, fazem uma defesa conjunta, falam, olha, excelência, é grupo econômico, eu não precisava estar aqui, eu vou pagar. Tá? Perfeito? Vamos lá. Segundo assunto muito discutido no Supremo Tribunal Federal, contribuição assistencial. Historicamente, para sustento do sistema confederativo, nós tínhamos 4 possibilidades. A contribuição confederativa, que nunca foi regulamentada, a contribuição sindical, que antes era chamado imposto sindical de cobrança obrigatória, que caiu com a reforma trabalhista, a mensalidade sindical, que deriva dos trabalhadores que voluntariamente se associam ao sindicato e dele usufruem como uma associação, como um clube, por exemplo, tá? E a contribuição assistencial. Qual é o cenário que nós tivemos pós-reforma trabalhista? Com a revogação da contribuição sindical obrigatória, os sindicatos continuaram obrigados a negociar por toda a categoria profissional, mas não recebiam pela negociação que eles alcançavam para toda a categoria profissional. Portanto, eles recebiam de alguns e negociavam por todos. E isso comprometeu muito o sistema sindical, enfraqueceu demais o sindicato. O Supremo Tribunal Federal decidiu, portanto, que as convenções e acordos coletivos de trabalho poderiam estabelecer ali uma contribuição assistencial, isto é, honorários, como se fosse uma retribuição que o trabalhador paga pela negociação feita, em sistema de opt-out, isto é, a negociação coletiva, ela estabelece para todo mundo o pagamento e quem não quiser pagar pode sair. Então, presume-se a concordância. Perfeito? E todo mundo se beneficia da norma coletiva. Ótimo. Então, isso já havia sido decidido. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu de mais recente foi 2 pontos. Primeiro deles, a cobrança retroativa. Essa decisão da contribuição assistencial ela foi em 2023. E aí os sindicatos estavam cobrando de 2017 para cá. Tá? Então, o STF vedou a cobrança retroativa. Então, primeiro ponto, segurança jurídica, ótimo. Segundo ponto, muitos sindicatos, exatamente para que a pessoa não fizesse o seu direito de oposição, colocavam barreiras, na minha visão, desproporcionais e ou intransponíveis para que o empregado
fizesse a opção por não pagar o sindicato. Exemplo de barreiras, exigia que a carta de próprio punho, fosse apresentada no prazo de 5 dias, em horário comercial, pessoalmente na sede do sindicato. Ou seja, o trabalhador em 5 dias ele não consegue se organizar para nada disso. E o objetivo ali era constranger aquele que ia lá levar a carta de próprio punho. Então isso é uma crítica que muita gente batia e eu falava, é uma exigência desproporcional, até porque na pandemia toda a comunicação com o sindicato ocorreu por e-mail. Então, nada mais justo que se na pandemia, se para reduzir jornada e salário foi negociado por e-mail, que agora também você possa fazer um e-mail dizendo que você não quer pagar a contribuição assistencial. E a decisão do Supremo Tribunal Federal veio nessa linha. Vamos comigo aqui para o slide. Tema 935. É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. É aqui que ele regulamentou. Opa, vamos lá. O que ele acolheu os embargos com efeitos integrativos para determinar 1. Vedada a cobrança retroativa em relação ao período em que o Supremo Tribunal Federal mantinha o entendimento pela sua inconstitucionalidade. Então, primeiro ponto. 2. Seja assegurada a impossibilidade de interferência de terceiros no livre exercício do direito de oposição. Isso daqui serve para bater em Chico e bater em Francisco, tá? Pode vir comigo aqui. Algumas empresas davam a carta para o empregado, diziam como ela deveria ser preenchida, incentivavam isso. Também não pode, tá bom? E o terceiro ponto, interessante aqui, podemos ir para o slide. O valor da contribuição assistencial precisa observar critérios de razoabilidade e precisa ser compatível com a capacidade econômica da categoria. Perfeito? Então não pode ser também um valor ali abusivo. Vamos lá. Outro assunto muito relevante, pode vir comigo aqui. A petição inicial trabalhista, ela exige a liquidação dos pedidos. Esta exigência foi muito criticada quando da edição da reforma trabalhista. Vou aqui fazer um panorama geral. Eu gosto dessa aula que a gente pode recordar alguns conceitos e entender para que caminho a jurisprudência está indo. Petição inicial trabalhista, ela é simples por excelência, uma vez que o próprio trabalhador pode fazê-la verbalmente. Inclusive, o próprio artigo 840 da CLT sequer previa a exigência de valor da causa. Nós aplicávamos o valor da causa de forma subsidiária ao CPC, até por uma definição de rito processual que nasceu, que passou a ser necessária, quando da criação do rito sumário em 1970. Tá? Então, por isso, a petição inicial trabalhista sempre era simples. As exigências mais burocráticas do rito sumaríssimo faziam com que muitos advogados, e eu aqui fui um deles, tá? Colocava todo e qualquer processo com valor da causa, abre aspas, abusivo ou mais excessivo, apenas e tão somente para ir para o rito ordinário. Então era aquele fenômeno do cara que trabalhou 3 meses e está pedindo 70 mil reais. Rito ordinário, acima de 40 salários mínimos. Então 70, 80 mil reais. Pô, cara, como 3 meses? Aí chegava na audiência e o cara falou, não, isso aí é só para o valor da causa, eu quero 5 mil aqui, eu quero resolver. E pronto. Tá? Dessa maneira. Segundo ponto. Veio essa exigência de liquidação dos pedidos sob pena de extinção sem julgamento de mérito. E aí ficou-se a discussão se esta liquidação precisava ser exata e a condenação se limitava ao que foi colocado ali, ou se podia ser feita por uma mera estimativa. Eu sempre defendi que ele podia ser feito por uma mera estimativa, porque quem detém os documentos para cálculo do que é devido e do que não é devido é a empresa, não necessariamente o trabalhador. Então ele precisaria fazer ali uma mera estimativa. Segundo ponto, que não poderia ser um requisito muito burocratizante do processo do trabalho,
porque seria incompatível com a própria história do processo do trabalho. Perfeito? O Supremo Tribunal Federal decidiu agora esse assunto nesta linha que a gente vem sustentando. E ele fez um acréscimo que a jurisprudência trabalhista já trazia. Sendo a liquidação dos pedidos um dos requisitos da petição inicial, ele coloca vírgula sob pena de extinção sem julgamento de mérito. A jurisprudência trabalhista já tratava isso de forma diferente. Dizia assim, para extinguir sem julgamento de mérito, é preciso dar o prazo para emenda. Tá? Então, este prazo para emenda decorre da interpretação de todos os princípios constitucionais do processo, sendo este um vício sanável, eu preciso dar a oportunidade de corrigir. Perfeito? Vamos para o texto. Artigo 840, parágrafo 1º e 3º da CLT é constitucional, devendo ser interpretado no sentido de que a exigência de indicação de valores representa mera estimativa e não fixação exata, sendo vedada a extinção automática do processo sem que seja oportunizada a emenda para a correção de vícios. Agora, o que ele colocou aqui? Julgou procedente para considerar que o pedido da reclamação trabalhista seja certo, determinado e com indicação, salvo quando não for possível promover a liquidação prévia, entendendo que nestas hipóteses, desde que devidamente justificadas, a apresentação de uma estimativa de valor é suficiente para o regular processamento da ação. Tá? Julgou procedente para conferir interpretação conforme a Constituição, para que seja dada a oportunidade à parte para emendar a inicial, quando não atender às exigências, no termo do artigo 321 do CPC, e modulou os efeitos para que isso só possa ser cobrado a partir das ações ajuizadas a partir de agora. Perfeito? E para recordar, um dos dispositivos questionados aqui é o artigo 492 do CPC, que falava que o juiz não poderia proferir uma decisão superior, tá, ao que foi demandado, e a discussão era exatamente se esse superior se relacionava com a liquidação dos pedidos. Perfeito? Vem comigo aqui. Um dos últimos destaques aqui que eu trouxe do Supremo Tribunal Federal, 2 destaques aqui, 3 na verdade. Falo que eu estou acabando, mas nunca estou. Destinação de verbas feitas pelo MPT. Era muito comum, ação civil pública, o MPT ela ajuizava uma ação contra uma grande empresa por dispensa discriminatória. A empresa era condenada, a empresa estava num determinado município. Os trabalhadores que foram discriminados são aqueles que se candidatavam às vagas para aquela empresa. Portanto, normalmente, os que estão naquela região. E ali, por uma interpretação da Lei de Ação Civil Pública, também do Código de Defesa do Consumidor, do microsistema de processo coletivo, uma condenação em dano moral coletivo, o ideal seria que ela fosse revertida à comunidade lesada. E a lei estabelece que deve ser mandado para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, alguns mandavam para o FDD, Fundo de Direitos Difusos, e o Ministério Público do Trabalho brigava muitas vezes para projetos ali na própria comunidade alcançada pela decisão. Eu mesmo já dei algumas decisões acolhendo o pedido do MPT para que as condenações fossem revertidas para instituições relevantes na cidade em que eu atuava. Só que tem um problema, isso se trata de verbas públicas. Tá? Então, não é um dinheiro do MPT nem do juiz. Isso é um dinheiro do Estado brasileiro e ele precisa seguir toda a regra do dinheiro do Estado brasileiro. Então, aqui, o que foi decidido nessa ADPF 944? Vem comigo aqui para a tela. Ó, as condenações em ACPs e TACs possuem natureza de recursos públicos. Sua destinação deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade, sendo prioritário o repasse ao FAT ou a fundos específicos, como o FDD, vedada a distribuição arbitrária a entidades privadas, sem processo formal de escolha. Acabou a discricionariedade absoluta, tá? Que era mandar para a ONG amiga, o Hospital X, que era algo que acontecia muito,
e aqui uma cadeia de prioridade, tá? Reconstituição do bem lesado, fundo, exceção, projeto social, desde que haja edital público e transparência e prestação de contas. Perfeito? Aqui, gente, pode vir comigo aqui, que aqui agora eu vou acelerar para a gente falar do TST. Licença paternidade, tá? Previsão de 5 dias na nossa Constituição. Há 2 anos, nessa ADO 20, o STF deu prazo para o Congresso regulamentar a licença paternidade de forma proporcional e o Congresso não cumpriu isso, até porque precisa rediscutir. O prazo de 5 dias para o homem era muito pensado para a lógica de 1988. O papel do homem e da mulher na sociedade de 88 para cá mudou muito. Então, o que se busca é uma ampliação da licença paternidade. Então, a qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode fazer as vezes de legislador, uma vez que o Congresso não cumpriu com o seu dever e regulamentar este direito. Perfeito? E para finalizar, tem 2 temas que eu quero deixar no radar para vocês. O MI 7452 e o tema 1370, tá? Ambos se relacionam com o direito do trabalho, direito previdenciário, sobretudo com direitos humanos. O MI 7452, ele estendeu a aplicação da Lei Maria da Penha para a comunidade LGBTQIA+, tá? Em caso de violência doméstica de grupos mais vulneráveis. E esse já foi decidido, o 7452. O tema 1370, na verdade, ele está discutindo outra coisa. Ele está querendo discutir como que fica a pensão por morte e os benefícios previdenciários à comunidade LGBTQIA+. Então, fica com esses 2 temas no seu radar e quando for analisar, analisa de forma conjugada. Essa aqui é a cerejinha do bolo para o concurseiro. Tá. Vamos para prática. Decisões do TST aqui. 5 decisões relevantes. Uma delas não está no meu slide. Primeira delas, o aviso prévio proporcional, isto é, os 30 dias que todo mundo tem direito, mais 3 por ano, sendo que o máximo é de 90 dias. Este direito aqui, tá? Ele é o APPTS, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E o APPTS ele integra o tempo de serviço para todos os efeitos, ou seja, até os 90 dias integra, tá bom? Inclusive para a projeção da database aqui, da dispensa antes do trinídeo. Perfeito? Outro assunto, antes que eu me esqueça, pode vir aqui comigo, que esse daqui não está no slide, porque ele já foi tratado na semana de atualização jurisprudencial anterior, mas eu considero muito importante que eu traga ele aqui para você. Gestante pode pedir demissão? Pode pedir demissão. O STF, o TST decidiu, com precedente vinculante, que a dispensa da trabalhadora gestante, que o pedido de demissão da trabalhadora gestante deve ser homologado no sindicato, utilizando o artigo 503 da CLT como base para isso. Então, hoje o pedido de demissão de uma gestante precisa ser homologado, tá? É efeito vinculante. A falta de homologação gera presunção de vício de consentimento, ou seja, de uma manifestação de vontade viciada, sendo ônus da empresa comprovar em juízo que a manifestação de vontade da trabalhadora foi livre, tá? Trago aqui um exemplo para você. A trabalhadora pediu demissão e mudou-se de estado. A empresa marcou a homologação no sindicato, a trabalhadora não foi e escreveu para ela, olha, não vou, estou morando fora, já pedi demissão, não quero saber mais disso. Beleza, estabilidade. Aqui está comprovado, esta prova no WhatsApp comprovou que não houve, portanto, vício de consentimento na manifestação de vontade. Esse é um ponto. Segundo ponto,
também não está aqui no slide, mas eu preciso tratar porque está chegando na prática agora. Tema 310 do Supremo Tribunal do TST fala sobre a incidência de contribuição previdenciária nos acordos sem vínculo empregatício. Uma vez celebrado um acordo sem vínculo empregatício, você tem 20% de contribuição previdenciária mais 11, tá? 11 seria a cota do trabalhador a ser pago pela empresa. O artigo que dá base a isso é o artigo 43 da Lei 8.212. Então, o TST entende que fez o acordo sem vínculo, mas houve prestação de serviço. Se houve, deveria ter recolhido. Ponto. E impõe ali este recolhimento. Esse já era o entendimento anterior do TST? Já tinha uns súmulas e OJ sobre isso. Mas agora ele ganha ares vinculantes, tá? Então, ele é vinculante e alguns tentam discriminar como parcela indenizatória, apesar de ser um acordo sem vínculo empregatício. Tem juiz que homologa, tem juiz que não homologa. Esse é um tema que na prática está dando muita discussão. Perfeito? O que eu preciso tratar com você como professor é dizer que o tema 310 manda recolher e não traz exceção. Basta que seja um acordo sem vínculo empregatício. Perfeito? Bom, vamos lá. Outro tema que o TST decidiu, esse aqui eu achei muito interessante. Pode ir para a tela aqui comigo. O assédio processual, gente. Olha que tema interessante. É quando o processo judicial ele é usado em desvio de finalidade como forma de minar a dignidade da pessoa, como forma de arrastar o conflito. É uma pena que vai além da litigância de má-fé. Olha só, o assédio processual consiste em modalidade de abuso do direito ao contraditório e ampla defesa, caracterizado pelo uso abusivo de instrumentos processuais, com o propósito de infligir abalo psicológico na parte contrária. Tal conduta, quando comprovada a intenção protelatória e a ofensa à dignidade da parte, gera o dever de indenizar por dano moral, nos termos do artigo 187 e artigo 16 do CPC. Perfeito? Muito bom, muito bom. Gente, aqui comigo, tema 143, tá? Do TST. Atraso no pagamento de verbas rescisórias ou o não pagamento de verbas rescisórias por si só não gera dano moral. Eu aqui divirjo do TST. Você trabalha com carteira assinada. Você tem expectativa de que se você for mandado embora, você vai receber seus direitos. Aí você vira para o trabalhador e fala assim, tchau, meu amigo, rua, você não vai receber mais nada, você quer juização na justiça. Aí o cara juiza ação na justiça, vai pagar a multa de uma remuneração só. Entendeu? Tem uma expectativa. Quem trabalha em carteira assinada tem uma expectativa aqui que vai receber. Tá? Bom, de todo modo, tema 143 do TST, a ausência ou atraso na quitação das verbas rescisórias, por si só, não configura dano indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão concreta aos direitos da personalidade do trabalhador. E também o simples fato do reconhecimento de vínculo ocorrer em juízo, tá? Não afasta a aplicação da multa do 477, que é o que traz exatamente o prazo de 10 dias para pagamento. Você só escapa da multa do 477 quando a ausência de pagamento e entrega de guias, que deve ocorrer no prazo de 10 dias, ocorrer por mora causada pelo próprio empregado. Isto é, ele não indicou os dados bancários, mas normalmente a empresa tem, então ela paga, mas ele não compareceu para receber ali as guias de seguro-desemprego e FGTS. Para finalizar, agora eu estou finalizando. Doença ocupacional e garantia de emprego. Nós temos a Lei 8.213, que é a Lei Previdenciária, e o artigo 118 da Lei 8.213, ele estabelece que o empregado que sofrer acidente de trabalho e entrar em gozo de benefício por incapacidade relacionado ao acidente de trabalho, chamado B91, tem direito à estabilidade, à garantia de emprego de 12 meses.
Então, portanto, a equação é acidente, gozo de B91 dá direito à garantia de emprego de 12 meses. Para você usufruir do B91, você precisa ter um afastamento superior a 15 dias. Tá? Então, essa é a regra geral. Aí nós temos nos artigos 21 e 22 dessa mesma lei a previsão sobre as doenças ocupacionais e doenças do trabalho, que elas se equiparam ao acidente de trabalho. E aí nós tínhamos a súmula 378, o inciso 2 dela, que fala exatamente sobre este assunto. E ela dizia o seguinte: se o empregado sofrer, por exemplo, doença ocupacional, tá, e ficou afastado, recebendo benefício do INSS, seja ele o B31 ou o B91. Por quê? É comum, quando se trata de doença, o INSS não reconhecer a natureza ocupacional dela. Então a pessoa teve uma doença durante o contrato, tá? Ficou afastada, ela entra na justiça postulando pagamento de indenização, inclusive também da estabilidade. Há um laudo pericial que comprova o nexo de causalidade. Então, o que eu, juiz, analisava? Bom, ficou doente no curso do contrato? Ficou. Tem nexo de causalidade? Tem. Gera dano moral e dano material se tiver redução da capacidade de trabalho. Tem direito à estabilidade? Depende. Ela ficou afastada por mais de 15 dias no curso do contrato? Se ficou, eu dava estabilidade. Se não ficou, eu não dava a estabilidade. Perfeito? Então, vamos lá para a redação da súmula 378. Tá? Olha aqui o inciso 2, que é o que eu quero aqui. Súmula 378, eu vou por aqui. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção de auxílio-doença acidentária. Regra geral. Salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então, aqui, ó, se reconhecia a estabilidade quando tinha pelo menos o afastamento de 15 dias no curso do contrato. O que nós tivemos agora no tema 125 é uma ampliação, pode vir aqui comigo, é uma ampliação da garantia de emprego ao trabalhador que sofre doença ocupacional. Portanto, hoje, tá? Se o empregado sofre, ajuiza uma ação reclamando doença ocupacional, mesmo que ele não tenha ficado afastado no curso do contrato, e no processo judicial comprovar que essa doença tem nexo de causalidade ou de concausalidade, isto é, o trabalho não causou, mas favoreceu o desenvolvimento de uma doença, acelerou o desenvolvimento de uma doença, tá? Gera direito à garantia de emprego. Tá? Vem aqui comigo para o texto da súmula do tema 125. Isso aqui já mudou a questão de acordo nos processos, porque mesmo com uma redução de capacidade de 5%, que dá um valor pequeno, o que estão já enxergando são os 12 meses de salário. Tá? Olha só, para fins de garantia provisória de emprego, previsto no artigo 118, não é necessário o afastamento por período superior a 15 dias, ou percepção de auxílio-doença acidentário, desde que reconhecido, após a cessação do contrato de trabalho, isto é, em juízo, o nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. Portanto, hoje no Brasil, pode vir aqui comigo. Hoje no Brasil, se você sofreu, se você tem, por exemplo, uma lesão no ombro, tá? Trabalhou por 3, 4 anos numa linha de produção, nunca se afastou, saiu, entrou na justiça, esta lesão no ombro for caracterizada como proveniente do trabalho, ou o trabalho como um fator que acelera
o agravamento da doença. Tá? Você vai ter direito a uma indenização por dano moral. Se tiver redução da capacidade por dano material e estabilidade de 12 meses. Se você advoga para a empresa, fica atento, porque esse tem sido um ponto muito relevante para a composição nas audiências. Perfeito? Pessoal, 5 temas do Supremo Tribunal Federal, 5 temas do TST, fora exemplos que eu fui lembrando. Direito do trabalho tem tido novidade toda semana. Eu agradeço a sua audiência, estou à disposição, tanto aqui quanto nas redes sociais, e fica aí o convite para ser sempre nosso aluno. Meu nome é Lucas Falaschi, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.